Acabava de lavar a louça do café da manhã quando notei o celular da minha filha vibrando silenciosamente no sofá da sala. Com certeza ela o esqueceu antes de sair com o marido para aquele evento de negócios sobre o qual não parava de falar há semanas. Peguei o aparelho para silenciar o toque, mas então ouvi vozes. Ela havia deixado a chamada aberta por engano. Hesitei por um instante. Sei que é errado ouvir a conversa dos outros, mas algo dentro de mim me disse que eu deveria prestar atenção. As vozes eram sussurros, mas claras o suficiente para que eu entendesse. Minha filha Lúcia disse: "Precisamos internar o papai numa casa de repouso." Seu marido Carlos respondeu algo sobre como ele nem vai perceber o que está acontecendo. Fiquei paralisado, tentando entender o que acabara de ouvir. Estavam falando de mim. Senti uma onda fria percorrer meu peito. Queria acreditar que tinha entendido mal, mas no fundo eu sabia exatamente o que tinha ouvido. Deixei o celular de lado com cuidado, quase cerimoniosamente, como se fosse uma arma carregada. O resto do dia passou como uma névoa. Não chorei, não confrontei ninguém, apenas fiquei ali, remoendo a ideia de que as pessoas em quem eu mais confiava neste mundo estavam planejando se livrar de mim como se eu fosse um fardo. Perguntei-me há quanto tempo estariam pensando nisso. Semanas? Meses? Meu silêncio se tornou minha armadura enquanto eu observava cada detalhe de suas vidas, esperando entender o porquê. Naquela noite, enquanto jantávamos na mesa que comprei há 30 anos, quando nos mudamos para esta casa, nos arredores de Campinas, observei Lúcia cortar seu bife com precisão cirúrgica. Ela tinha 42 anos, mas naquele momento vi a menina de 5 que me pedia para contar histórias antes de dormir. Carlos falava animadamente sobre um novo projeto imobiliário, gesticulando com as mãos como sempre fazia quando estava entusiasmado. Eu sorria e assentia nos momentos certos, interpretando o papel do pai distraído que eles esperavam ver. "Pai, você está me ouvindo?" perguntou Lúcia, interrompendo meus pensamentos. "Claro que sim, minha filha. Você estava falando sobre o novo projeto do Carlos em Ubatuba." Ela pareceu satisfeita com minha resposta e continuou a falar, mas eu já não estava mais ali. Minha mente vagava pelos corredores de minhas memórias, procurando pistas, sinais que eu pudesse ter ignorado. Quando me tornei um fardo para eles? Foi depois da morte de Carmen, minha esposa, há 3 anos, ou talvez quando fiz 70 anos e esqueci onde tinha estacionado o carro no shopping. Depois do jantar, pedi licença, dizendo que estava cansado. Retirei-me para o meu quarto, mas não dormi. Sentei-me à janela, olhando para o jardim que Carmen havia projetado com tanto amor. As jabuticabeiras que plantamos juntos no ano em que Lúcia nasceu agora faziam sombra em grande parte do quintal. Este era meu lar, meu refúgio. A ideia de ser arrancado dele me causava uma dor física. No dia seguinte, fingi que tudo estava normal. Tomei café com eles, comentei sobre o calor incomum para outubro e desejei-lhes um bom dia quando saíram para trabalhar. Mas assim que a porta se fechou, comecei minha investigação. Vasculhei gavetas, armários, a escrivaninha de Carlos no escritório. Não me orgulhava do que estava fazendo, mas precisava de respostas. No fundo de uma gaveta da escrivaninha, encontrei folhetos de várias casas de repouso da região. Uma delas estava marcada com um círculo vermelho. Residencial Alvorecer. Cuidado especializado para idosos com demência. O folheto destacava suas instalações modernas, equipe médica 24 horas e atividades recreativas. Sentei-me pesadamente na cadeira, segurando o papel como se fosse uma sentença de morte. Demência? Eles achavam que eu tinha demência? É verdade que às vezes eu esquecia coisas, como onde havia deixado as chaves ou o nome de algum ator naqueles filmes antigos de que tanto gostava. Mas isso era normal para a minha idade, não era? Eu não estava perdendo o juízo. Eu conhecia a diferença entre esquecimentos ocasionais e demência.
Meu próprio pai sofreu de Alzheimer por anos antes de falecer. Eu sabia como era a doença e não era o que estava acontecendo comigo. Passei o resto da manhã reavaliando meus próprios comportamentos recentes, procurando sinais de deterioração que eles pudessem ter interpretado mal. Sim, às vezes eu tinha dificuldade em acompanhar conversas rápidas quando os amigos jovens deles vinham nos visitar. E sim, uma vez deixei uma panela no fogo, mas Carmen também havia feito isso várias vezes em seus últimos anos. E ninguém sugeriu interná-la por isso. À medida que o dia avançava, minha confusão inicial lentamente se transformou em indignação. Como ousam tomar decisões sobre minha vida sem me consultar? Como podiam conspirar pelas minhas costas como se eu fosse uma criança incapaz de entender o que era melhor para mim? Eu, que construí esta casa tijolo por tijolo com minhas próprias mãos. Eu, que trabalhei 40 anos como professor na escola do bairro para dar a eles tudo o que precisavam. Quando voltaram naquela tarde, recebi-os com normalidade. Jantamos juntos, assistimos um pouco de televisão. Contei-lhes histórias da minha infância na roça, de quando meu avô me ensinava a pescar no rio Tietê. Falei com clareza, com precisão, escolhendo cada palavra cuidadosamente para lhes mostrar que minha mente estava intacta. Não sei se notaram, provavelmente não. Já haviam decidido meu destino e nada do que eu dissesse ou fizesse mudaria isso. Naquela noite, deitado acordado na minha cama, tomei uma decisão. Não iria confrontá-los diretamente, não ainda. Primeiro, precisava entender completamente o que estavam planejando. Precisava de provas, de fatos concretos. E, acima de tudo, precisava de tempo para preparar minha resposta. Porque se algo aprendi em meus 70 anos de vida, foi que as batalhas mais importantes não se vencem com ataques impulsivos, mas com estratégia e paciência. A partir daquele dia, tornei-me um observador silencioso em minha própria casa. Eu ouvia conversas, notava olhares trocados, prestava atenção a telefonemas feitos em voz baixa. Tornei-me uma sombra, movendo-me pelas margens de suas vidas, coletando informações como um espião em território inimigo. E enquanto fazia isso, senti como uma parte de mim morria lentamente, sufocada pela traição daqueles que eu mais amava. Algumas semanas depois, comecei a notar pequenas mudanças pela casa. As fotografias emolduradas desapareciam das paredes. As estantes, antes repletas de livros, estavam meio vazias. Quando perguntei a Lúcia sobre isso, ela sorriu e disse que estava se desfazendo de coisas desnecessárias. Assenti sem insistir mais. Uma manhã, ouvi-os sussurrando na cozinha. Não tinha a intenção de espiar, juro que não, mas a palavra financiamento chamou minha atenção. Naquela noite, verifiquei a caixa de correio. Entre as correspondências, havia um envelope grosso de uma imobiliária. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia. A casa havia sido vendida por 1,8 milhão de reais. E nunca me consultaram, nem sequer me informaram. Senti-me como um fantasma em meu próprio lar. Meu quarto, meu jardim, minhas memórias, tudo estava sendo apagado. Eles haviam planejado tudo com precisão, enquanto eu continuava a pôr a mesa para os almoços de domingo e a regar as flores do jardim. Percebi que tinha que agir, mas não com raiva. Precisava preservar minha dignidade, minha identidade. E para isso, tinha que esperar o momento certo. O envelope era da Martins Imóveis, uma agência do centro de Campinas. Dentro, havia um contrato de compra e venda com a assinatura de Lúcia como vendedora. Aparentemente, ela havia transferido a propriedade para seu nome há 3 anos, pouco depois do falecimento de Carmen. Lembrei-me vagamente de ter assinado alguns papéis na época, mas estava tão imerso na dor pela perda de minha esposa que mal prestei atenção ao que assinava. Lúcia havia dito que era para simplificar as coisas, e eu confiei nela cegamente. Nuzé,
Dia seguinte, enquanto eles estavam no trabalho, peguei o ônibus para o centro e fui até a imobiliária. O escritório era moderno, com grandes janelas exibindo fotos de propriedades luxuosas. Aproximei-me do balcão, onde uma jovem de uns 30 anos digitava rapidamente em um computador. "Bom dia, em que posso ajudar?" perguntou ela sem levantar o olhar. "Venho pela venda de uma casa na Rua das Jabuticabeiras, número 28, disse eu, tentando manter a voz firme. A jovem finalmente me olhou com um sorriso profissional. "Ah, sim, a propriedade da senhora Fernandes. Uma casa linda. O senhor é parente?" "Sou o pai dela e também o atual morador da casa", respondi. Seu sorriso vacilou por um momento. "Oh, entendo. Bem, a venda já está em andamento. Os novos proprietários tomarão posse em aproximadamente um mês. O senhor precisa de informações sobre o processo de mudança?" Senti o chão se mover sob meus pés. Um mês. Eu tinha apenas um mês antes de ser despejado da minha própria casa. Agradeci a jovem e saí do escritório, precisando de ar fresco. Sentei-me em um banco na Praça da Matriz, observando os turistas tirando fotos e as crianças correndo atrás dos pombos. Como eu havia chegado a este ponto? Em que momento minha filha, a menina que criei com tanto amor, decidiu que eu era descartável? Lembrei-me das palavras que ouvi naquela ligação. Precisamos internar o papai numa casa de repouso. Agora tudo fazia sentido. A venda da casa, a simplificação dos objetos pessoais, eles estavam preparando o terreno para se livrarem de mim. Provavelmente, o dinheiro da venda serviria para pagar aquela residência luxuosa do folheto. E talvez para comprar aquele apartamento na praia sobre o qual Carlos sempre falava. Ao voltar para casa, encontrei Lúcia na cozinha preparando o jantar. Ela me olhou com um sorriso que agora me parecia falso. "Pai, onde você esteve?" Fiquei preocupada quando vi que não estava. "Fui dar uma volta", respondi vagamente. "Na minha idade, é bom se manter ativo." Ela assentiu, aparentemente satisfeita com minha explicação. Preparei seu frango assado. E favorito, com batatas e alho, como a mamãe fazia. Observei-a enquanto continuava cozinhando, cantarolando uma música. Como ela podia agir com tanta normalidade, sabendo o que estava prestes a me fazer? Será que em sua mente isso era justificado, que ela realmente acreditava que era o melhor para mim? Durante o jantar, Carlos falou com entusiasmo sobre uma viagem que planejavam fazer para o Rio de Janeiro no próximo fim de semana. "Será só de sexta a domingo", explicou. "Pensamos que você poderia ficar com a tia Célia enquanto estivermos fora." Tia Célia era irmã de Carmen, uma mulher amável, mas com quem nunca tive muita relação. Ela morava em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. "Não é necessário", eu disse. "Posso ficar sozinho perfeitamente." Lúcia e Carlos trocaram um olhar que agora eu podia interpretar claramente. Preocupação misturada com determinação. "Nós insistimos, pai", disse Lúcia com firmeza. "Não ficaríamos tranquilos deixando você sozinho o fim de semana inteiro." Não discuti mais. Não fazia sentido. Na mente deles, eu já era incapaz de cuidar de mim mesmo. Mas enquanto limpava meu prato com um pedaço de pão, como fiz a vida inteira, tomei uma decisão. Usaria aquele fim de semana para planejar meu próximo movimento. Passei os dias seguintes observando e coletando informações. Descobri que a data exata da entrega da casa era 15 de novembro, em pouco menos de 3 semanas. Também encontrei folhetos de mais 2 casas de repouso, ambas especializadas em cuidados para pessoas idosas com necessidades especiais. Em uma das gavetas da escrivaninha de Carlos, achei um laudo médico em meu nome, onde um doutor que eu não me lembrava de ter visitado recomendava supervisão constante devido a episódios de confusão e perda de memória de curto prazo. Cada
Descoberta era como uma punhalada. Não só estavam vendendo meu lar sem meu consentimento, mas estavam construindo um caso médico para justificar minha internação. Eu me perguntava se Lúcia realmente acreditava que eu estava perdendo minhas faculdades mentais, ou se isso era apenas uma desculpa conveniente para se livrar de mim e ficar com o dinheiro da venda. Na quinta-feira à noite, antes da viagem deles, para o Rio, Lúcia entrou no meu quarto enquanto eu me preparava para dormir. Sentou-se na beira da minha cama, como costumava fazer quando era pequena, e vinha me pedir para contar uma história. "Pai", começou ela com uma voz suave que não usava comigo há anos. "Tenho pensado que esta casa é muito grande para nós. Tantos quartos vazios, tantas lembranças." Eu a encarei, esperando que continuasse com sua mentira. "Carlos e eu estamos considerando nos mudar para um lugar menor, mais moderno. Algo mais fácil de manter, sabe?" "E o que vai acontecer comigo?" perguntei diretamente. Ela pareceu momentaneamente desconcertada com minha pergunta, como se não esperasse que eu ligasse os pontos tão rapidamente. "Bem, estivemos pesquisando alguns lugares muito bons onde você poderia ficar confortável. Lugares com pessoas da sua idade, com atividades, cuidados médicos, casas de repouso." Completei sua frase. "Comunidades para idosos", corrigiu ela com um sorriso tenso. "São como pequenas vilas, pai. Você vai adorar." Assenti lentamente, como se estivesse considerando seriamente a ideia. "Entendo. E quando você pretendia me contar? Antes ou depois de vender a casa?" Seu rosto empalideceu ligeiramente. "Como? Não importa como eu sei", respondi com calma. "O que importa é que você tomou decisões sobre a minha vida sem me consultar, como se eu fosse uma criança ou um móvel velho do qual precisam se livrar." "Não é assim, pai", protestou ela, com lágrimas se formando em seus olhos. "Nós só queremos o melhor para você. Ultimamente você tem andado tão distraído, tão esquecido. Nós nos preocupamos com você." "Se preocupa tanto que falsifica laudos médicos?" perguntei, mantendo minha voz controlada. Isso pareceu surpreendê-la. "Genuinamente, não sei do que você está falando." "Acho que sabe perfeitamente", respondi. "Mas não se preocupe, não vou fazer uma cena. Vá para o Rio com o Carlos. Aproveite seu fim de semana. Conversamos quando vocês voltarem." Ela me olhou, confusa, como se não soubesse se acreditava em mim ou não. Finalmente, inclinou-se para me dar um beijo na bochecha e saiu do quarto. Ouvia falar em voz baixa com Carlos no corredor, provavelmente contando sobre nossa conversa. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em todas as opções que tinha pela frente. E cheguei a uma conclusão. Não ia esperar, passivamente, que decidissem meu destino. Era hora de tomar o controle do que restava da minha vida. Chegou o dia da viagem deles ao Rio. Vestiram-se elegantemente. Lúcia com um vestido azul marinho, Carlos com uma camisa branca impecável. Riram e brindaram com suco de laranja antes de sair, completamente alheios ao fato de que eu sabia de tudo. Eu também sorri da maneira que um homem sorri antes de uma cirurgia, não por alegria, mas por rendição ao inevitável. "Tia Célia virá em 1 hora", disse Lúcia enquanto pegava sua bolsa. "Deixamos comida pronta na geladeira, é só esquentar. E lembre-se de tomar seus remédios para a pressão." "Não se preocupe, filha. Ficarei bem", respondi com tranquilidade. Carlos me deu um tapinha no ombro. "Voltaremos no domingo à tarde. Qualquer coisa nos ligue." Despedi-me deles na porta, acenando enquanto o carro se afastava pela rua arborizada. Quando desapareceram de vista, meu sorriso se desvaneceu. Entrei em casa e me sentei na poltrona da sala, a mesma onde Carmen e eu passamos tantas tardes assistindo a filmes antigos. A casa estava silenciosa.
Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede que minha sogra nos deu de presente quando nos casamos 45 anos atrás. Olhei ao redor para as paredes meio nuas, para os espaços vazios, onde antes havia móveis e lembranças. A traição doía mais agudamente no silêncio. Não era só a casa que estavam vendendo, era tudo o que me fazia sentir vivo. Não chorei. Preparei uma pequena mala e escrevi um bilhete. Não uma carta de raiva ou acusação, apenas algumas linhas que mudariam tudo. Depois, esperei a chegada de Célia. A campainha tocou pontualmente às 11. Abri a porta e lá estava ela, com seu cabelo grisalho preso em um coque e um sorriso amável em seu rosto enrugado. "Ramiro, que bom te ver", disse ela, me dando um abraço. "Lúcia me disse que vamos passar o fim de semana juntos." "Parece que sim", respondi, convidando-a a entrar. "Aceita um café?" Enquanto eu preparava o café na cozinha, Célia falava sobre seus netos, sobre o tempo, sobre uma nova loja que abriu perto de sua casa. Eu a ouvia com metade da atenção, concentrado no que estava prestes a fazer. Sentamo-nos à mesa da cozinha, com as xícaras fumegantes à nossa frente. Célia agora me contava sobre um cruzeiro que fez no ano passado com suas amigas da Associação de Aposentados. "Você deveria vir conosco da próxima vez, Ramiro. Faria bem a você sair, conhecer gente nova." "Talvez", respondi vagamente. Então, como quem não quer nada, perguntei: "Célia, você sabia que a Lúcia vendeu a casa?" Ela parou a xícara no meio do caminho até os lábios. "Como assim?" A minha casa. Ela vendeu sem me consultar. Também está planejando me internar numa casa de repouso." Célia me olhou com os olhos arregalados, claramente surpresa. "Ramiro, isso não pode ser verdade. A Lúcia te adora. Ela nunca faria algo assim." "Tenho provas", eu disse simplesmente. "Documentos da venda, folhetos das casas de repouso. Até ouvi uma conversa telefônica onde eles discutiam isso. O Carlos disse que eu nem ia perceber o que estava acontecendo." Célia parecia genuinamente consternada. "Não posso acreditar. Deve haver algum mal-entendido. A Lúcia sempre foi tão dedicada." "As pessoas mudam", respondi. "Ou talvez nunca as conhecemos de verdade. O dinheiro pode fazer coisas estranhas com as pessoas." "E o que você pretende fazer?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. "Preciso que me faça um favor", eu disse, inclinando-me em sua direção. "Preciso que me ajude a desaparecer." Expliquei meu plano. Era simples. Eu iria embora durante o fim de semana enquanto eles estivessem fora. Deixaria um bilhete que os faria repensar suas ações. Célia poderia dizer que eu tinha saído para dar uma volta e nunca mais voltei, que tinha chamado a polícia, mas não me encontraram. No início, Célia se recusou categoricamente. Disse que era loucura, que eu deveria confrontá-los diretamente, falar com um advogado. Mas à medida que lhe mostrava as provas que havia coletado, sua resistência foi diminuindo. "Não quero machucá-los", expliquei. "Só quero que sintam o que é perder alguém sem ter voz na decisão. Quero que experimentem o vazio que estavam planejando para mim." Finalmente, depois de 2 horas de conversa, Célia concordou em me ajudar. Ela não estava feliz com a ideia, mas entendia minha necessidade de recuperar algum controle sobre minha própria vida. "Para onde você vai?" perguntou ela, preocupada. "É melhor que você não saiba", respondi. "Assim você não terá que mentir se eles perguntarem. Só posso dizer que ficarei bem. Tenho algumas economias que Carmen e eu guardávamos para emergências. Não é muito, mas será o suficiente para recomeçar." Naquela tarde, depois que Célia foi embora, prometendo voltar na manhã seguinte para descobrir minha ausência, percorri a casa pela última vez. Toquei as paredes, os móveis, as fotografias que restavam. Lembrei-me de natais, aniversários, noites tranquilas, assistindo a filmes antigos juntos. A traição doía mais agudamente em meio a tantas lembranças felizes. No meu quarto,
Abri o pequeno baú de madeira onde guardava meus objetos mais preciosos. A aliança de Carmen, uma mecha de cabelo de Lúcia quando era bebê, as cartas que Carmen e eu trocávamos durante nosso namoro. Peguei apenas a aliança, deixando o resto. Queria que Lúcia encontrasse essas coisas, que se lembrasse de que eu não era apenas um velho incômodo, mas um homem que amou e foi amado. No jardim, parei sob a jabuticabeira mais antiga, aquela que plantamos no ano em que Lúcia nasceu. Acariciei sua casca rugosa, lembrando como Carmen costumava colher as jabuticabas todo inverno para fazer geleia. Agora, essas memórias pertenceriam a outras pessoas, a estranhos que não saberiam a história de cada canto desta casa. Quando a noite caiu, deixei o bilhete sobre a mesa de jantar junto com meu celular e as chaves da casa. O bilhete era breve. Não me procurem. Vocês já decidiram viver sem mim. Então, com minha pequena mala na mão, saí pela porta dos fundos e me perdi na escuridão. Passei aquela noite em uma pensão modesta perto da rodoviária. Não dormi muito. Minha mente oscilava entre a dúvida e a determinação. Estaria eu fazendo a coisa certa? Não seria isso uma espécie de vingança infantil? Mas toda vez que a dúvida me assaltava, eu me lembrava da frieza com que planejaram se livrar de mim, como se meus sentimentos não importassem, como se 70 anos de vida pudessem ser empacotados e armazenados em um quarto institucional. Na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus para Ouro Preto. Era uma cidade onde eu havia passado alguns verões na minha juventude, mas onde não tinha nenhuma ligação atual. Ninguém me procuraria ali. Durante a viagem, observei pela janela a paisagem paulista dar lugar às montanhas e colinas de Minas Gerais. Senti uma estranha mistura de tristeza e liberdade. Estava deixando para trás uma vida inteira, mas também estava escapando de uma jaula que se fechava lentamente ao meu redor. Em Ouro Preto, aluguei um quarto em uma república de estudantes. A dona, uma senhora chamada Dolores, não fez muitas perguntas quando lhe disse que estava visitando a cidade por tempo indeterminado. Paguei um mês adiantado, o que pareceu satisfazê-la. Meu quarto era pequeno, mas claro, com uma janela que dava para um pátio interno cheio de vasos de gerânios. À noite, eu podia ouvir os estudantes rindo e conversando na cozinha compartilhada. Suas vozes jovens e cheias de esperança me lembravam de Lúcia na época da faculdade, sempre entusiasmada com novas ideias e possibilidades. Durante aqueles primeiros dias em Ouro Preto, mantive-me discreto. Saía para caminhar de manhã, explorando as ladeiras estreitas, perdendo-me nas feiras de artesanato, sentando-me em pequenas praças para observar os turistas e os moradores locais. À tarde, lia em meu quarto ou assistia à televisão na sala, comum com alguns dos estudantes. Eles eram gentis comigo, me incluíam em suas conversas, perguntavam sobre minha vida. Eu contava versões editadas da verdade, que era viúvo, que tinha decidido viajar um pouco antes de me estabelecer em algum lugar permanente. Uma semana após meu desaparecimento, comprei um jornal de Campinas. Não encontrei nenhuma notícia sobre um idoso desaparecido. Perguntei-me se Lúcia e Carlos teriam contatado a polícia ou se, aliviados com minha ausência, simplesmente seguiram em frente com seus planos. A ideia me causou uma pontada de dor, mas também reforçou minha resolução. Se era tão fácil para eles me esquecerem, então eu tinha tomado a decisão certa ao partir. Naquela noite, sentado em um pequeno café perto da Praça Tiradentes, permiti-me chorar pela primeira vez desde que ouvi aquela fatídica conversa telefônica. Não foram lágrimas de autopiedade, mas de luto. Eu estava chorando pela perda do relacionamento que acreditava ter com minha filha, pela traição da confiança, pelo fim de uma fase da minha vida que eu dava como certa. Mas enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto, senti também uma estranha sensação de paz. Eu havia recuperado o controle do meu destino.
Não era mais uma peça no tabuleiro de xadrez de outras pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, eu era verdadeiramente livre. 3 dias após a minha partida, finalmente ousei comprar um jornal de circulação nacional. Na seção local, encontrei o que procurava. Um pequeno artigo sobre um idoso desaparecido em Campinas. Minha fotografia, um tanto desatualizada, ocupava um espaço modesto ao lado do texto. Ramiro Mendes, de 70 anos, desapareceu de sua residência na Rua das Jabuticabeiras. Sua família está desesperada para encontrá-lo. Desesperada. Que palavra interessante para descrever aqueles que planejaram se livrar de mim com tanta meticulosidade. Perguntei-me se estavam realmente preocupados ou se essa busca era apenas uma fachada, uma forma de manter as aparências diante de vizinhos e amigos. No meu pequeno quarto em Ouro Preto, imaginei o que teria acontecido quando eles voltaram do Rio. Vi Lúcia abrindo a porta de casa, chamando-me com uma voz cantada. Pai, já chegamos. Vi-a percorrendo os cômodos, cada vez mais confusa com a minha ausência. Vi-a encontrando o bilhete sobre a mesa de jantar. Será que ela entendeu imediatamente o significado das minhas palavras? Ou precisou lê-las várias vezes, negando o óbvio, antes de compreender que eu sabia de tudo? Teria chorado? Teria se sentido culpada? Ou talvez aliviada, pensando que agora poderiam prosseguir com a venda sem ter que lidar com o incômodo de me internar? Uma semana após minha chegada a Ouro Preto, recebi uma ligação de Célia. Havíamos combinado que ela manteria meu novo número em segredo, mas me informaria sobre os acontecimentos em Campinas. Sua voz soava tensa quando atendi. Ramiro, as coisas se complicaram, disse ela sem rodeios. Eles denunciaram seu desaparecimento à polícia. Estão verificando as câmeras de segurança da rodoviária, os hospitais. Lúcia está arrasada. Arrasada, repeti, saboreando a ironia. E quanto à venda da casa? Houve um breve silêncio antes de Célia responder. Está suspensa. Os compradores estão preocupados com a situação legal. Não querem problemas. Senti uma pequena satisfação ao saber que minhas ações haviam interrompido seus planos, mas não era suficiente. Eu precisava que eles entendessem de verdade o que haviam tentado me fazer. Você disse algo a eles? Perguntei. Não, nada, assegurou Célia. Mas, Ramiro, você precisava ver a Lúcia. Ela não dorme, mal come. O Carlos também está abalado. Talvez você devesse ligar, dizer que está bem. Para quê? Perguntei, mais duramente do que pretendia. Para que possam continuar com seus planos sabendo que estou vivo em algum lugar? Não, Célia. Preciso que eles sintam o que é perder alguém sem poder se despedir, sem ter voz na decisão. Exatamente o que planejaram para mim. Célia suspirou profundamente. Entendo sua dor, Ramiro, mas isso é cruel. Mais cruel do que vender a casa onde meus netos poderiam ter crescido. Mais cruel do que falsificar laudos médicos para justificar minha internação. Mais cruel do que decidir meu destino como se eu fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração. Não houve resposta. Apenas o som de sua respiração, do outro lado da linha. Diga-me uma coisa, Célia, continuei. Você viu a casa de repouso onde planejavam me internar? O Alvorecer, acho que se chama. Sim, admitiu ela após uma pausa. Lúcia me pediu para acompanhá-la em uma visita há alguns dias. Queria minha opinião. E o que você achou? É bonita, moderna, limpa. A equipe parece amigável. E você conseguiria viver lá? Conseguiria abandonar sua casa, suas memórias, sua independência, para que lhe dissessem quando comer, quando dormir, quando tomar seus remédios? Outro silêncio, mais longo desta vez. Não, disse ela finalmente.
Não conseguiria. Então não me peça para ligar para a... Lúcia, ainda não. Depois de desligar, saí para caminhar pelas ruas de Pedra de Ouro Preto. Era uma tarde quente de outubro e os turistas lotavam as varandas dos cafés, tirando fotos das igrejas barrocas recortadas contra o céu azul intenso. Sentei-me em um mirante, contemplando a antiga cidade colonial. Pensei nos séculos que ela sobreviveu, nas histórias que suas paredes guardavam, e pensei na minha própria história, em como havia mudado tão drasticamente em apenas algumas semanas. Um casal de idosos sentou-se perto de mim. Deviam ter mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais. Ele a ajudou a se sentar com um cuidado que falava de décadas de amor e respeito. Perguntei-me se Carmen e eu teríamos sido assim, se tivéssemos tido mais tempo juntos. E perguntei-me se Lúcia e Carlos seriam assim algum dia, ou se o dinheiro e a conveniência sempre pesariam mais que o amor e a lealdade em suas vidas. No dia seguinte comprei um celular barato, não para ligar para Lúcia, mas para poder estar mais conectado com o mundo. Em uma LAN house do bairro, criei uma nova conta de e-mail. Na primeira vez que acessei a internet desde minha fuga, procurei notícias sobre idosos abandonados por suas famílias. As histórias que encontrei me apertaram o coração. Idosos deixados em hospitais durante as férias, nunca reclamados. Pais que descobriam que seus filhos haviam esvaziado suas contas bancárias. Avós relegados a quartos minúsculos, enquanto a família ocupava o resto da casa. Minha situação não era única. Era parte de um padrão mais amplo, um reflexo de uma sociedade que valoriza a juventude e a produtividade acima da experiência e da sabedoria. Mas, ao contrário de muitos outros, eu havia tomado o controle da minha narrativa. Eu não seria uma vítima passiva na história da minha própria vida. 2 semanas após meu desaparecimento, recebi outra ligação de Célia. Encontraram um homem que se parecia com você, disse ela com a voz trêmula. Em Aparecida, ele estava morto, Ramiro. Lúcia teve que ir reconhecer o corpo. Senti meu coração parar. O quê? Não era você, obviamente, continuou Célia apressadamente. Mas por algumas horas, Lúcia acreditou que tinha te perdido para sempre. Nunca a vi daquele jeito, Ramiro. Ela desmoronou completamente. Um silêncio pesado se instalou entre nós, enquanto eu processava essa informação. Eu não havia previsto isso. Não. Queria causar esse tipo de dor à minha filha. Queria que ela refletisse sobre suas ações, sim, mas não que sofresse pensando que eu estava morto. Você tem que entrar em contato com ela, insistiu Célia. Isso foi longe demais. Eu vou, prometi, sentindo uma pontada de culpa. Mas, do meu jeito, preciso pensar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu pequeno quarto, ouvindo os sons da casa, o murmúrio da televisão na sala comum, as risadas ocasionais dos estudantes, o zumbido da geladeira na cozinha compartilhada. Pensei em Lúcia identificando um cadáver, acreditando que era eu. Pensei na dor que ela deve ter sentido, mesmo que brevemente. E me perguntei se essa dor a teria feito refletir sobre o que planejava me fazer. Na manhã seguinte, escrevi uma carta. Não para enviar ainda, mas para ordenar meus pensamentos. Escrevi sobre a dor de descobrir seus planos, sobre a traição que senti ao saber que minha própria filha me considerava descartável. Escrevi sobre a casa, sobre as memórias que ela continha, sobre como me senti ao saber que a haviam vendido, sem me consultar. Escrevi sobre dignidade, sobre o direito de decidir meu próprio destino, sobre minha recusa em ser tratado como uma criança incapaz ou um móvel velho. Quando terminei, reli a carta várias vezes. Era honesta, direta, dolorosa em sua franqueza. Não tinha certeza se algum dia a enviaria, mas o simples ato de escrevê-la me ajudou a clarear o que eu realmente queria.
Não vingança, mas reconhecimento. Queria que Lúcia e Carlos entendessem que eu continuava sendo uma pessoa completa, com desejos, necessidades e dignidade. Queria que eles vissem que suas ações, embora talvez motivadas pelo que consideravam boas intenções, me feriram profundamente. Guardei a carta na gaveta da minha mesinha de cabeceira e saí para passear pelas ruas de Ouro Preto. O sol de outono banhava os edifícios antigos com uma luz dourada, e as montanhas da Serra do Espinhaço se recortavam no horizonte. Respirei fundo, sentindo o ar fresco encher meus pulmões. Eu havia sobrevivido a 70 anos de vida, a perda da minha esposa, a traição da minha filha. Sobreviveria a isso também, e o faria em meus próprios termos. Passei os dias seguintes no sítio de um velho amigo na Serra da Canastra. Antônio tinha sido meu colega quando eu lecionava no colégio, antes de me aposentar. Quando liguei, ele não fez perguntas, simplesmente me disse para ir. O sítio era pequeno, modesto, e cheirava a mato e livros velhos. Era tudo o que eu precisava. Pela primeira vez em anos, eu tinha espaço para respirar. Não liguei o celular, não verifiquei as notícias nem respondi mensagens. Cortava lenha pela manhã, lia durante as tardes e fazia longas caminhadas perto da cachoeira ao entardecer. Minha mente, antes sobrecarregada pela confusão e pela dor, começava lentamente a se clarear. Eu não estava pronto para perdoá-los, mas também não queria continuar a castigá-los. Só queria reivindicar o pouco que restava de mim. Uma tarde, enquanto Antônio e eu tomávamos um café na varanda, ele me contou sobre sua própria família. Seu filho mais velho não falava com ele há anos, depois de uma briga pela herança da mãe. Às vezes penso em ligar para ele, disse Antônio, olhando para as montanhas. Mas o orgulho, Ramiro, o orgulho é um companheiro terrível na velhice. Suas palavras me tocaram profundamente. Seria orgulho o que me impedia de contatar Lúcia? Ou seria medo? Medo de que mesmo depois de tudo isso, eles seguissem em frente, mas com seus planos. Medo de que o dinheiro e a conveniência pesassem mais que o amor e o respeito. Você acha que devemos perdoar sempre? Lhe perguntei a ele. Antônio levou um tempo para responder, embalando suavemente a xícara de café entre as mãos. Não se trata de perdoar sempre, disse ele finalmente. Trata-se de não deixar que o ressentimento te consuma, de não permitir que a amargura seja a última coisa que você sinta antes de morrer. Naquela noite, liguei meu celular pela primeira vez em dias. Havia várias chamadas perdidas de Célia e uma mensagem de texto. Lúcia está doente, precisa de você. Não liguei imediatamente. Sentei-me na pequena sala da casa, observando as sombras que o fogo da lareira projetava nas paredes de madeira. Pensei em Lúcia criança, correndo em minha direção, com os braços estendidos depois do seu primeiro dia de aula. Pensei em como a consolei quando chorou pelo primeiro coração partido, em como a ensinei a dirigir, em como a entreguei a Carlos no dia do seu casamento. Como havíamos chegado a este ponto? Em que momento algo tão fundamental se quebrou entre nós? Na manhã seguinte, liguei para Célia. O que a Lúcia tem? Perguntei sem rodeios. Crise de ansiedade severa, respondeu Célia com a voz cansada. O médico receitou tranquilizantes. Ela mal come, mal dorme. A culpa a está consumindo, Ramiro. A culpa por quê exatamente? Lhes perguntei, precisando saber se ela realmente entendia o que havia feito. Houve uma pausa do outro lado da linha. Por tudo, disse Célia finalmente. Pela casa, pelos planos da clínica, por não ter falado com você abertamente. Ela diz que só queria o melhor para você, que estava preocupada com como você se viraria sozinho. Mas agora ela vê que fez tudo errado. Fechei os olhos, processando suas palavras. E o Carlos? Ele está a apoiando. Cancelou a venda da casa, ou pelo menos está tentando. Diz que quando você voltar,
Tudo voltará a ser como antes. Nada voltará a ser como antes, eu disse com firmeza. Mas talvez possamos construir algo novo, algo baseado na honestidade desta vez. Dei a Célia meu endereço em Ouro Preto. Eu não estava pronto para voltar para Campinas, não ainda, mas estava disposto a vê-los se eles viessem até mim. Agora cabia a eles dar o primeiro passo. 2 dias depois, ouvi o barulho de cascalho sob as rodas de um carro. Espiei pela janela da casa e vi um Fiat azul estacionando perto da varanda. Lúcia saiu primeiro, pálida e visivelmente mais magra do que quando a vi pela última vez. Carlos a seguiu com uma expressão cautelosa no rosto. Pareciam 2 pessoas completamente diferentes do casal confiante que havia brindado com suco de laranja antes de partir para o Rio, apenas 1 mês atrás. Não saí para recebê-los. Esperei na sala, sentado na velha poltrona de couro ao lado da lareira. Ouvi seus passos na varanda, depois a batida suave na porta. Antônio, que havia voltado para a cidade para nos dar privacidade, tinha dito para eles entrarem direto. A porta se abriu lentamente. Lúcia entrou primeiro, seus olhos percorrendo a sala até encontrarem os meus. Ela parou como que congelada, a mão ainda na maçaneta. "Pai", disse ela, a voz quase um sussurro. Não respondi. Não me levantei para abraçá-la como teria feito antes. Apenas a olhei, tentando ver a menina que criei naquela mulher que havia planejado me descartar. Carlos entrou atrás dela, fechando a porta suavemente. Ambos permaneceram de pé, desconfortáveis, como visitantes inseguros de sua recepção. "Sentem-se", eu disse finalmente, apontando para o sofá à minha frente. Eles se sentaram juntos, os ombros se tocando, como se buscassem apoio mútuo. Ninguém falou por alguns instantes. O único som era o crepitar do fogo na lareira e o tic-tac do relógio de parede. "Procuramos você por toda parte", começou Lúcia, com a voz trêmula. "Nós pensamos, por um momento pensamos que tínhamos te perdido para sempre." "E isso te preocupou?", perguntei, mantendo meu tom neutro. "Porque, pelo que entendi, vocês já tinham decidido se livrar de mim de qualquer maneira." Lúcia empalideceu ainda mais, se é que era possível. Carlos colocou uma mão sobre a dela. "Não era assim, pai", disse ela, com lágrimas se formando nos olhos. "Nós nunca quisemos, nunca pretendemos te machucar. E como vocês acharam que eu me sentiria ao ser internado numa clínica contra a minha vontade? Ao descobrir que minha casa havia sido vendida sem meu conhecimento? Ao saber que vocês falsificaram laudos médicos para justificar suas ações?" As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Lúcia agora. Carlos parecia incapaz de me olhar nos olhos. "Nós estávamos errados", admitiu Carlos finalmente. "Completamente errados. Não há desculpas." "Mas há explicações", acrescentou Lúcia, secando as lágrimas com as costas da mão. "Não justificativas, mas razões. Podemos, ao menos, te explicar por que fizemos o que fizemos?" Assenti, disposto a ouvir. Lúcia respirou fundo antes de começar. Ela me contou como, depois da morte de Carmen, eles notaram mudanças em mim. Como às vezes me encontravam olhando fixamente pela janela, como se estivesse perdido em pensamentos. Como eu havia deixado de frequentar meus amigos, de ir às partidas de dominó que tanto gostava. Como uma vez tiveram que vir me buscar quando me desorientei voltando do mercado. "Tínhamos medo, pai", disse ela, com a voz embargada. "Medo de que você estivesse desenvolvendo demência como o vovô. Medo de que um dia você saísse de casa e não soubesse como voltar. Medo de que algo acontecesse com você e nós não estivéssemos lá para ajudar. E por isso decidiram vender minha casa e me internar, sem nem mesmo falar comigo primeiro?" Carlos interveio. "A ideia foi minha", admitiu. "Pensei que seria mais fácil assim, que se te disséssemos diretamente, você se recusaria a considerar qualquer opção.
Convenci a Lúcia de que era melhor preparar tudo primeiro, apresentar os fatos consumados. Foi um erro terrível e a responsabilidade é minha. Expliquei-lhes então como me sentia ao descobrir seus planos. Falei sobre a dor da traição, sobre a humilhação de ser tratado como um objeto sem voz no meu próprio destino. Contei-lhes sobre meus dias em Ouro Preto, sobre como tive que reconstruir meu senso de identidade do zero. Eu não sou uma criança, disse a eles, e não sou um móvel velho do qual vocês podem se livrar quando não combina mais com a decoração. Sou uma pessoa com dignidade, com história, com o direito de decidir como quero viver o resto dos meus dias. Conversamos por horas. Às vezes com calma, às vezes com as vozes alteradas. Houve lágrimas, recriminações, desculpas. Pouco a pouco, o nó de tensão que dominava a conversa começou a se afrouxar. Não chegamos a um entendimento completo, mas pelo menos estávamos falando honestamente pela primeira vez em muito tempo. Quando finalmente ficou tarde, ofereci-lhes que ficassem na casa. Havia um quarto adicional com 2 camas de solteiro. Não era muito, mas serviria por uma noite. Você vai voltar conosco amanhã? Perguntou Lúcia, enquanto eu lhes mostrava o quarto. Não, respondi com firmeza. Não estou pronto para isso ainda. Preciso de mais tempo. Vi a decepção em seu rosto, mas também a aceitação. Ela sabia que não podia esperar que tudo se resolvesse em um dia. Mas podemos continuar conversando? Insistiu ela. Te visitar, te ligar? Sim, concedi. Podemos continuar conversando. Naquela noite, deitado na minha cama, ouvindo os sons abafados de Lúcia e Carlos no quarto ao lado, refleti sobre o dia. Eu não havia perdoado completamente. Não tinha certeza se algum dia poderia. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reparar. Mas eu havia dado um primeiro passo, e talvez, com tempo e esforço de ambas as partes, pudéssemos construir algo novo a partir das ruínas do que havíamos perdido. Pela manhã, enquanto compartilhávamos um café da manhã simples de café e pão de queijo, a atmosfera estava menos tensa. Falamos de coisas cotidianas, o tempo, as notícias, os estudantes com quem eu dividia a casa em Ouro Preto. Quando chegou a hora de nos despedirmos, Lúcia me abraçou com força. Eu te amo, pai, sussurrou ela contra meu ombro. Sempre te amei. Por favor, não se esqueça disso. Não disse que também a amava. Não estava pronto para isso, mas devolvi o abraço brevemente antes de me afastar. Eu ligo para vocês, prometi. Eu os vi se afastarem em seu carro, até que desapareceram na curva da estrada de terra. Fiquei na varanda por um longo tempo, depois que se foram, contemplando as montanhas ao longe. O ar frio da serra enchia meus pulmões, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar completamente. Eu não havia recuperado tudo o que perdi, mas havia reivindicado algo talvez mais importante. Minha voz, minha dignidade, meu direito de decidir meu próprio caminho. Não voltei para casa. Não precisei. Semanas depois, enviei-lhes uma carta, não de reconciliação, mas de clareza. Expliquei o que tinha ouvido, o que tinha visto e como aquilo me fez sentir. Disse que esperava que aproveitassem o dinheiro, a nova vida, a liberdade que tão claramente ansiavam. Mas também lhes disse que eu não era alguém que pudesse ser tratado como um problema. Encontrei um pequeno apartamento em Paraty, uma cidade litorânea perto do rio. Nada extravagante, apenas o suficiente para um homem com tempo, livros e suas próprias chaves. Entrei para um centro comunitário, conheci pessoas da minha idade, comecei a ser voluntário na biblioteca local. Lentamente, a amargura foi se dissipando. Não porque eu esqueci, mas porque aprendi a viver além da traição. Na primeira vez que Lúcia e Carlos vieram me visitar em meu novo lar, pude ver a surpresa em seus rostos.
Talvez esperassem me encontrar em um estado lamentável, precisando de sua ajuda e compaixão. Em vez disso, me encontraram bronzeado pelo sol, com novos amigos e uma rotina estabelecida. A pequena varanda do meu apartamento tinha vasos com ervas aromáticas e uma vista parcial para o mar. Era modesto, mas era meu e isso significava tudo. É aconchegante, disse Lúcia tentando soar entusiasmada enquanto percorria os escassos 30 metros quadrados do meu novo lar. É o suficiente, respondi simplesmente. Tenho o que preciso. Convidei-os para almoçar em um pequeno restaurante à beira-mar. O dono, Manolo, me cumprimentou pelo nome e nos deu uma mesa com uma bela vista. Durante a refeição, Lúcia me atualizou sobre suas vidas. A venda da casa continuava suspensa. Estavam considerando se mudar para um apartamento menor. Carlos havia mudado de emprego. E o que aconteceu com a clínica Alvorecer? Perguntei diretamente, observando como Lúcia ficava tensa com a menção. Cancelamos tudo, respondeu Carlos intervindo quando viu que Lúcia hesitava. Foi um erro de julgamento da nossa parte. Assenti, apreciando pelo menos a sua honestidade. E os laudos médicos, aqueles que diziam que eu tinha episódios de confusão? Lúcia empalideceu. Pai, eu sinto tanto, não sei nem como explicar. Tente, eu disse mantendo a voz neutra. Ela respirou fundo. Eu estava com medo. Depois que a mamãe morreu, eu via você tão perdido às vezes. Tinha dias que você esquecia coisas importantes, como tomar seus remédios ou desligar o fogão. E depois, aquele dia em que você se perdeu voltando do mercado... A praça estava em reforma, interrompi. Tinham mudado todos os bancos, os postes. Por um momento, não reconheci o lugar onde passei milhares de vezes. Isso não é demência. Lúcia, é simplesmente ser velho em um mundo que muda rápido demais. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei agora. Mas naquele momento, lembrei-me do vovô, de como começou com pequenas coisas assim antes de ele não nos reconhecer mais. Eu tinha tanto medo de te perder daquele jeito, pai. Pela primeira vez desde que descobri seus planos, senti um vislumbre de compreensão pela perspectiva dela. O medo pode nos levar a tomar decisões terríveis, especialmente quando é alimentado por experiências traumáticas anteriores. O medo não justifica o que vocês fizeram, eu disse finalmente. Mas pelo menos agora consigo entender um pouco melhor. Depois do almoço, caminhamos pelo calçadão. Era um dia claro de dezembro, fresco, mas ensolarado, típico do litoral. As gaivotas planavam sobre as ondas e alguns turistas corajosos se aventuravam a colocar os pés na água. Você vai voltar alguma vez para Campinas? Perguntou Carlos enquanto nos sentávamos em um banco de frente para o mar. Talvez para visitar, respondi. Mas minha vida é aqui agora. Vi a decepção no rosto de Lúcia. Claramente, ela esperava que este encontro marcasse o início do meu retorno, das coisas voltando à normalidade. Mas a normalidade que ela desejava não existia mais. Não podíamos voltar atrás. Só podíamos avançar para algo novo, algo construído sobre bases mais honestas. Nos meses seguintes, estabelecemos uma rotina de ligações semanais e visitas mensais. Às vezes, eles vinham a Paraty. Outras vezes, eu pegava o ônibus para Campinas para passar um fim de semana. Nunca ficava na casa que fora minha. Agora, eles moravam em um apartamento no centro, menor, mais moderno, com um escritório para Carlos e uma varanda cheia de plantas para Lúcia. Eu me hospedava em um hotel próximo, mantendo minha independência, meu espaço próprio. Na primavera, Lúcia me deu uma notícia que eu não esperava. Estava grávida. Aos 43 anos, ela havia assumido que não teria filhos. Mas a vida tem maneiras curiosas de nos surpreender. Será uma gravidez de risco por causa da minha idade.
explicou ela durante uma de suas visitas. Mas o médico diz que tudo parece estar bem até agora. Olhei para ela, tentando processar a informação. Eu ia ser avô. Um novo capítulo se abria bem quando eu pensava que a história da minha família estava se encerrando. Você está feliz? Onde perguntei, vendo como seus olhos brilhavam de uma maneira que eu não via há muito tempo. Muito, respondeu ela sorrindo. Assustada, mas feliz. Então eu também estou feliz por você, eu disse, e estava sendo sincero. Naquela noite, depois que eles foram embora, saí para caminhar na praia. O mar estava calmo, refletindo a lua cheia como um espelho prateado. Pensei em ciclos, em finais e recomeços, em como a vida segue seu curso independentemente de nossos dramas pessoais. Pensei no neto ou neta que viria e em que tipo de avô eu queria ser para aquela criatura inocente, alheia a todas as nossas complicadas histórias de adultos. A gravidez de Lúcia nos deu um novo terreno comum, um tópico neutro sobre o qual construir nossas conversas. Falávamos sobre nomes, preparativos, seus desejos e enjoos. Carlos me ligava às vezes separadamente, compartilhando seus próprios medos e esperanças sobre a paternidade. Pouco a pouco, sem perceber, estávamos reconstruindo pontes que eu acreditava estarem queimadas para sempre. Em julho, recebi uma ligação inesperada. Era Carlos, sua voz tensa e preocupada. A Lúcia está no hospital, disse ele sem rodeios. O bebê vai nascer antes da hora. Peguei o primeiro ônibus para Campinas, com o coração batendo acelerado durante todo o trajeto. No hospital, encontrei Carlos andando nervosamente pela sala de espera. Ela está na sala de cirurgia, ele me informou. Cesárea de emergência. O médico disse que é o mais seguro para ambos. Esperamos juntos, em um silêncio tenso, interrompido ocasionalmente por atualizações da equipe médica. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um médico saiu para nos procurar. Deu tudo certo, informou ele com um sorriso cansado. Mãe e filha estão estáveis. A menina é pequena, mas seus sinais vitais são bons. Uma menina. Eu tinha uma neta. Quando finalmente pude ver Lúcia, ela estava pálida, mas radiante, segurando um pequeno embrulho de mantas. Aproximei-me com cautela, como se temesse quebrar a frágil paz do momento. Pai, disse Lúcia, a voz fraca, mas cheia de emoção. Te apresento a Carmen. Carmen, o nome da minha esposa, da mãe dela. Senti algo se quebrar dentro de mim, alguma última resistência que eu mantinha ao redor do meu coração. Posso? Perguntei, estendendo os braços para o pequeno embrulho. Lúcia assentiu, passando-me cuidadosamente o bebê. Era minúscula, com uma penugem escura na cabeça e a pele enrugada dos recém-nascidos. Quando abriu brevemente os olhos, acreditei ver neles o mesmo tom de avelã da minha esposa. Olá, Carmen, sussurrei. Sou seu avô. Naquele momento, segurando minha neta pela primeira vez, entendi algo que me escapava há meses. O perdão. Não era um presente que eu dava a Lúcia, mas um presente que eu dava a mim mesmo. Agarrar-me ao ressentimento só estava me privando de momentos como este, da possibilidade de novas alegrias, de ser parte desta nova vida que começava. 2 semanas depois, quando Lúcia e a pequena Carmen saíram do hospital, ofereci-me para ficar alguns dias em Campinas para ajudar. Para minha surpresa, eles aceitaram com entusiasmo. Instalei-me no quarto de hóspedes deles, ajudando com o que podia, preparando refeições, fazendo compras, segurando o bebê enquanto Lúcia tomava banho ou descansava. Uma noite, enquanto embalava Carmen para dormir, Lúcia sentou-se na beira da cama, nos observando. Você se parece tanto com a mamãe quando faz isso, disse ela suavemente. Ela costumava me embalar exatamente da mesma maneira. Sorri, lembrando-me. Sua mãe era muito melhor do que eu com bebês. Eu sempre tive medo de te quebrar.
Mas você nunca quebrou, disse Lúcia. Você sempre cuidou de nós duas. Sempre foi nosso pilar. Ficamos em silêncio por um momento. O único som era a respiração suave do bebê adormecido em meus braços. Pai, começou Lúcia, a voz carregada de emoção, eu nunca poderei me desculpar o suficiente pelo que fizemos, por como te tratamos, pelas decisões que tomamos sem te consultar. Eu sei, respondi, mantendo a voz baixa para não acordar Carmen. E embora eu não possa dizer que esqueci, acho que finalmente estou pronto para deixar isso para trás. De verdade? Perguntou ela com esperança na voz. De verdade, confirmei. A vida é muito curta e preciosa para ser desperdiçada com rancores. Sua mãe me ensinou isso, e agora a pequena Carmen me lembra disso. Quando voltei para Paraty uma semana depois, fiz isso com uma sensação de encerramento que não havia experimentado antes. Eu não havia perdoado e esquecido. Algumas feridas são profundas demais para desaparecerem completamente. Mas havia encontrado uma maneira de conviver com o passado sem que ele definisse meu presente ou meu futuro. Nos meses e anos seguintes, estabelecemos um novo equilíbrio. Eu mantinha minha independência em Paraty, meu círculo de amigos, minhas atividades. Eles me visitavam regularmente e eu viajava para Campinas a cada poucas semanas para ver Carmen crescer. Às vezes, eu pensava na casa que havíamos perdido, nas jabuticabeiras do jardim, nas paredes que guardavam tantas lembranças. Mas então eu olhava para minha neta aprendendo a andar, ouvia sua risada borbulhante e entendia que lares não são lugares, mas pessoas. Às vezes, ainda penso naquele momento na varanda, observando-os ler aquele bilhete. Eu me pergunto se eles algum dia entenderam de verdade o que perderam. Não apenas um pai, mas uma testemunha de suas vidas. Um homem que um dia deu tudo sem pedir nada em troca. Agora, vivo de forma simples, mas vivo livre. E isso, no final, vale mais do que $8 milhões.